Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos empolgados por trazer algo verdadeiramente especial para todos vocês. Vocês já sentiram a curiosidade de mergulhar profundamente nas histórias daqueles que iluminam nossas vidas com exemplos de fé e devoção? Nesse abençoado mês de outubro, celebramos uma constelação de santos cujas vidas brilhantes continuam a iluminar o nosso caminho espiritual. Hoje, no nosso especial de outubro, iremos adentrar nas profundezas dessas histórias inspiradoras, explorar os milagres que realizaram e honrar o imortal legado de fé que deixaram para trás. Agradecemos a presença de cada um de vocês e desejamos que essa experiência seja profundamente enriquecedora para todos nós. Que a paz e a graça estejam conosco nessa data abençoada. Vamos começar. Descobrir os segredos místicos de uma das maiores santas da Igreja Católica, Teresa de Ávila. Nascida em 1515 em Gotarrendura, Espanha, desde cedo Teresa demonstrou uma inclinação profunda para a vida espiritual. No entanto, foi apenas na fase adulta que ela começou a experienciar os êxtases e as visões que a tornariam famosa. Esses momentos místicos eram tão intensos que muitas vezes ela se sentia levitando do chão, sendo necessária a intervenção de outras freiras para mantê-la no chão. Mas quem era Teresa de Ávila além dessas experiências? Ela foi uma reformadora, escritora e teóloga. Fundou um mosteiro das Carmelitas Descalças, e suas obras como O Livro da Vida e O Castelo Interior são considerados verdadeiros tesouros da literatura mística católica. O que mais intriga muitos é a natureza de suas visões. Em uma de suas experiências mais famosas, ela descreve um anjo que a perfura repetidamente com uma flecha dourada, causando-lhe imensa dor e, simultaneamente, inexprimível alegria. Essas experiências não foram apenas momentos de êxtase, mas também de profundo ensinamento espiritual. Teresa aprendeu, por meio delas, sobre o amor divino e a natureza da alma humana. É importante lembrar que, em sua época, Teresa enfrentou muitos desafios. Ser uma mulher com opiniões fortes e visões místicas não era algo facilmente aceito, mas ela perseverou, defendendo suas experiências como verdadeiras intervenções divinas e lutando pela reforma de sua ordem religiosa. Ao nos aprofundarmos na vida de Santa Teresa de Ávila, descobrimos uma mulher de fé inabalável, determinação e uma profundidade espiritual raramente vista. Ela nos ensina a importância da introspecção, da oração profunda e da conexão íntima com o divino. Santa Teresinha do Menino Jesus, modelo de humildade, confiança e amor. Do alto dos céus, despeja sobre nós as rosas que carregas em teus braços, a rosa da humildade, para que vençamos nosso orgulho e aceitemos o jugo do Evangelho, a rosa da confiança, para que nos abandonemos à vontade de Deus e descansemos em sua misericórdia, a rosa do amor, para que, abrindo nossas almas sem medida à graça, realizemos o único fim para qual Deus nos criou à sua imagem, amar-lhe e fazer-lhe amar. Santa das Rosas, trilhastes a pequena via da humildade e da submissão à vontade de Deus. Ensina-nos, ó Santa Mestra, doutora da Igreja, o caminho da santidade, que nasce da escuta da palavra de Deus, da realização de coisas simples e sem importância aos olhos do mundo. Nós vos pedimos que continueis a cumprir vossa promessa de fazer chover rosas de graça e bênçãos sobre o mundo. Preciso de uma chuva de graças, que lave minha alma nas águas das bênçãos do Pai. Intercedei por mim, junto ao vosso bem-amado Jesus. Aumenta minha confiança na misericórdia divina. Desejo andar a passos largos no pequeno caminho que trilhastes, caminho todo feito de dependência e entregue aos desígnios amorosos de Deus. Santa Teresinha, ajudai-me nessa necessidade e concede-me do Senhor o que te peço, se for para a glória de Deus e para o bem da minha alma. Amém. Vamos conhecer um pouco mais sobre um amigo de todas as horas, misterioso e ao mesmo tempo poderoso, nosso anjo da guarda. Desde os primórdios da história da salvação, a presença dos anjos da guarda na vida do povo de Deus é mencionada. Eles são seres espirituais ou espíritos puros, com grande inteligência e poderes sobrenaturais,
São adoradores e servidores do Senhor, cumpridores da santíssima vontade de Deus. O que muitos não sabem é que os anjos da guarda desempenharam um papel fundamental em vários momentos críticos na história da Igreja. Em inúmeros relatos da vida de santos e mártires, vemos a intervenção desses seres espirituais, protegendo, orientando e, em alguns casos, realizando milagres. Um exemplo clássico está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 6 e seguintes. Ali, vemos que, enquanto a igreja orava, um anjo libertou São Pedro da prisão, realizando milagres, desafiando as leis da natureza. Esse episódio revela o poder e uma das maneiras de atuação dos anjos em nossas vidas também. Cada um de nós certamente deve ter vivido ou ouvido histórias de pessoas que, em momentos de perigo, sentiram uma presença reconfortante ou foram salvos de situações extremas de formas inexplicáveis, não é verdade? Porém, uma revelação importante que poucos sabem é que, além de protetores, os anjos da guarda têm outras ações em nosso favor. Eles também são nossos confidentes e intercessores. Eles nos conhecem mais que nós mesmos. Além disso, estão ao nosso lado em cada oração, em cada lágrima e em cada sorriso. Eles levam nossos pedidos e agradecimentos diretamente ao trono de Deus. Quando compreendemos essa realidade, percebemos que o poder do anjo da guarda vai além da proteção física. A principal missão que eles têm diante de nós, na verdade, é a de nos levar para o céu, livrar-nos do maior perigo que é o pecado, o afastamento de Deus e a perdição eterna. Por isso, precisamos estar atentos às inspirações e emoções que eles fazem ao nosso coração. Para isso, precisamos silenciar, entrar em oração, pedir sua ajuda. Eles vão sempre nos indicar o caminho do bem, do amor, da oração, da verdade, da caridade e da entrega a Deus. Queridos amigos, ao terminarmos esse episódio, convidamos vocês a procurarem a oração e o auxílio dos seus anjos da guarda. Peça a ajuda deles, agradeça, busque a orientação e fique atento às sugestões suaves que eles fizerem. Que essa revelação fortaleça ainda mais nossa fé e nos aproxime do Pai Celestial. Vamos descobrir coisas interessantíssimas sobre a história de São Francisco de Assis. Nascido em 1181, em Assis, na Itália, Francisco não começou sua vida como um humilde frade, mas como um jovem bastante popular, bonito e rico. Era filho de Bernardone, um comerciante muito próspero da época. Francisco tinha de tudo: riquezas, beleza, fama e um futuro brilhante à frente dos negócios do pai. Porém, uma experiência transformadora lhe aconteceu ainda na sua juventude. Estando a cidade de Assis em guerra, com a vizinha Perúrgia, Francisco foi capturado e passou 1 ano como prisioneiro. Ali, doente, voltando às suas raízes cristãs recebidas na infância, ele começou a questionar o verdadeiro sentido da vida e o valor enganador da riqueza e da fama. Após sua libertação, abalado com o choque de realidade que vivia, ele se isolou no meio das ruínas de uma capela perto de Assis, a Porciúncula. Foi ali que ele ouviu a voz de Deus, fazendo a ele um pedido: reconstrua a minha igreja. Francisco não pensou 2 vezes, anunciou sua decisão à família, e como seu pai não aceitou, ele renunciou a tudo, inclusive a herança e até as roupas que tinha ganhado de seu pai. Depois, mudou-se para Porciúncula e dedicou-se a restaurar a capela, vivendo na pobreza extrema. Então, aquilo que parecia uma loucura para muitos revelou-se sabedoria de Deus. O chamado que Francisco recebeu a uma vida de simplicidade e humildade foi tão poderoso que logo atraiu seguidores de todas as partes. Assim, ele fundou a Ordem dos Franciscanos. E ao diferente das outras ordens religiosas da época, os franciscanos não tinham uma vida fechada dentro dos mosteiros, mas saíam às ruas, vivendo de esmolas e pregando entre o povo. Assim, a ordem se alastrou por toda a Europa e depois por todo o mundo. O que muitos não sabem é que São Francisco fundou não apenas a Ordem dos Franciscanos, ele fundou também a Ordem das Irmãs Clarissas, lideradas por Santa Clara de Assis, e a Ordem Terceira de São Francisco, formada por leigos que se sentem chamados a seguir o carisma franciscano, sem serem religiosos, sendo solteiros ou casados. Francisco tinha uma incrível conexão com a natureza. Em todas as criaturas ele via a assinatura de Deus, a bondade do Criador e a beleza da vida. Por isso, ele foi proclamado o protetor dos animais e do meio ambiente. Ficou famosa uma passagem de sua vida na qual ele pregou para os pássaros:
Caros irmãos e irmãs, a história de São Francisco de Assis nos chama a consciência de que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas no descobrir-se amado por Deus, no amor e serviço a esse Deus de bondade e no amor servido ao próximo. Esta é a grande riqueza a qual todos somos chamados. Ó bendito São Francisco de Assis, tu que tanto aproximaste Cristo da tua época, pedimos que nos ajude a aproximar Cristo dos nossos tempos difíceis e críticos. Estes tempos aguardam Cristo com grande ansiedade, mesmo que muitas pessoas de nossa época não se deem conta disso. No caminhar para o ano 2000 depois de Cristo, não estaremos nos preparando para um renascimento de Cristo, para um novo advento? Ajuda-nos, São Francisco de Assis, a aproximar Cristo da Igreja e do mundo de hoje. Tu que trouxestes no teu coração os altos e baixos dos teus contemporâneos, ajuda-nos, com o coração próximo ao coração do Redentor, a abraçar as alternativas dos homens da nossa época, os difíceis problemas sociais, econômicos e políticos, os problemas da cultura e da civilização contemporânea. Todos os sofrimentos do homem de hoje, as suas dúvidas, as suas negações, as suas debandadas, as suas tensões, os seus complexos e as suas inquietações. Ajuda-nos a traduzir tudo isso em uma linguagem simples e frutuosa do Evangelho. Ajuda-nos a reduzir tudo a categorias evangélicas, de maneira que Cristo possa ser caminho, verdade e vida para o homem nosso contemporâneo. Isso te pede a ti, Filho Santo da Igreja, Filho da terra italiana. Esperamos que não nos recuses, que nos ajudes. Sempre foste bom e sempre te apressaste a levar auxílio a todos os que a ti se dirigiram. Concluímos nossa oração com a lembrança de que, mesmo em tempos difíceis, o amor e a paz que vieste trazer com a tua presença ainda ressoam em nossos corações. Pedimos que nos ajude a manter viva essa mensagem de amor e a propagá-la em nossas vidas diárias. Com a tua orientação, São Francisco de Assis, nos esforçaremos para sermos instrumentos de paz nesse mundo. Amém. Ó Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, a Ti nos dirigimos com humildade e fervor, buscando vosso amor e vossa graça. Guiai-nos por vossos caminhos que conduzem à verdade e à vida. Ó Santo Benedito, modelo de humildade e caridade, que dedicastes toda a sua vida ao serviço de Deus e o dos irmãos, intercedei por nós para que, seguindo vosso exemplo, possamos também amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vinde, Espírito Santo, inflamai nossos corações com o fogo do vosso amor, enchei-nos com os dons da sabedoria, da inteligência e do conselho, para que possamos discernir a vontade de Deus em todas as situações da vida. Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós. Pedimos a vossa intercessão para que possamos seguir o exemplo do vosso Filho Jesus, no amor e no serviço ao próximo. Conduze-nos sempre mais perto de Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Santo Benedito, intercedei por nós para que sejamos capazes de amar a Deus e aos nossos irmãos com um coração puro e sincero. Ajudai-nos a viver a fé na simplicidade e na humildade, a exemplo do vosso Espírito generoso e dedicado ao Senhor. Deus, Pai de amor e de misericórdia, concedei-nos a graça de seguir os passos de Santo Benedito na fidelidade ao Evangelho e nos serviços aos irmãos. Pelo seu exemplo e pela sua intercessão, ajudai-nos a sermos testemunhos de vosso amor no mundo, buscando sempre a justiça e a paz. Finalmente, entregamo-nos nas vossas mãos, ó Deus de bondade, confiando na vossa infinita misericórdia. Concedei-nos a graça de seguir o exemplo de Santo Benedito, de humildade, de caridade e de serviço aos irmãos. Que assim seja. Amém. Vamos mergulhar nos mistérios profundos de um santo pouco conhecido, São Bruno, o Santo do Silêncio. Nascido na cidade de Colônia, Alemanha, no ano de 1030, São Bruno foi um professor renomado, padre diocesano, e recebeu o título de cônego quando ainda era jovem. No entanto, um sentimento mais profundo em seu interior o fazia desejar mais,
ele sentia um forte desejo de uma união mais profunda com Deus, e este desejo o levou a uma decisão radical. Ele abandonou uma vida de prestígio, luxo e conforto na cidade para buscar intimidade com Deus no silêncio e na solidão das montanhas. Ele foi então morar nas montanhas remotas de Chartreuse, na França. Ali, depois de um tempo de solidão e oração profunda, São Bruno compreendeu o sentido de seu chamado: fundar a primeira comunidade da Ordem dos Cartuchos. Lá, ele e alguns companheiros que sentiam o mesmo chamado abraçaram uma vida de silêncio, oração e jejum. Para quem não compreende, essa vida monástica pode parecer árida, difícil e vazia, mas para São Bruno era um reencontro diário com a presença de Deus dentro de si e nos irmãos da comunidade e suas necessidades. Este era, sem dúvidas, um caminho para a santidade, um chamado do próprio Deus. No entanto, mesmo vivendo em reclusão nas montanhas, sua fama de santidade espalhou-se pela região, tanto que o Papa Urbano II, que tinha sido aluno de Bruno, fez de tudo para nomeá-lo arcebispo da região, mas o humilde monge não aceitou o convite, por conhecer bem qual era o chamado de Deus para sua vida. Assim, ele preferiu permanecer no silêncio da montanha e longe do ruído do mundo. Queridos amigos, o pouco que vimos hoje sobre a vida de São Bruno nos ensina que, às vezes, precisamos buscar o silêncio e a oração para encontrar as respostas mais profundas que precisamos. Ele nos ensina também como é importante descobrirmos nossa verdadeira vocação e a vontade de Deus para nós, pois só vivendo conforme esse chamado é que seremos felizes. Por fim, São Bruno nos lembra a importância da contemplação e da busca da presença de Deus em nosso coração. Vamos descobrir o poder de uma oração muito simples, o Santo Rosário. O cenário dessa jornada é o mar Mediterrâneo. Era o dia 7 de outubro de 1571. Uma batalha naval gigantesca acontece. De um lado, uma coalizão de forças navais cristãs, chamada Liga Santa. Do outro, o Império Otomano, que começa a invadir o leste da Europa, destruindo igrejas e matando cristãos. O Império Otomano queria expandir seu domínio sobre a Europa e ameaçava a própria existência da cristandade. A batalha que aconteceu nesse dia ficou conhecida como a Batalha do Lepanto, pois aconteceu no Golfo de Lepanto, perto da cidade grega de Corinto. Algumas horas antes da batalha, os soldados cristãos, sabendo que tinham menos homens e menos navios que os inimigos, voltaram-se em oração para a Virgem Maria, comandados pelo almirante de João de Austrália. Eles recitaram o rosário várias vezes, suplicando a intercessão da Mãe Celeste. Ao mesmo tempo, em Roma, o Papa Pio V convocou todo o povo para rezar o rosário em procissões e jejuns, pedindo socorro a Nossa Senhora. E então, algo extraordinário, constatado historicamente, aconteceu. Contra todas as possibilidades humanas, a Liga Santa alcançou uma vitória poderosa e decisiva. Os imponentes navios da armada otomana foram destruídos e seu exército derrotado. E a Europa foi salva de uma invasão terrível e iminente. Relatos dos próprios soldados otomanos dão conta de que em determinado momento da batalha, viram a imagem de uma poderosa senhora brilhando sobre os navios cristãos. Esta visão os encheu de tanto medo que recuaram e perderam. Não restou dúvidas de que o rosário teve papel determinante nessa vitória. A intercessão da Virgem Maria, através da oração do terço, alcançou a vitória para os cristãos. Em reconhecimento a esse grandioso milagre, o Papa Pio V, um grande devoto do Santo Rosário, instituiu a festa de Nossa Senhora das Vitórias, que mais tarde recebeu o nome da festa de Nossa Senhora do Rosário. A Batalha de Lepanto não é apenas uma lembrança do poder da fé e da oração. Ela deixa evidente a força e o poder do Santo Rosário na tradição católica. Uma simples sequência de orações, contemplando os mistérios da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando rezada com fé e devoção, sempre vai trazer transformações maravilhosas nas batalhas de nossas vidas. Então, da próxima vez que você for rezar o terço, lembre-se da Batalha de Lepanto, lembre-se do poder da intercessão que a Virgem Maria tem diante de Deus e reze com fé, contemple, admire, mergulhe nos mistérios do terço, pois contemplá-los é contemplar a vida de Cristo. E desta contemplação brotará coisas maravilhosas. São Daniel Comboni, o grande missionário que, contra todos os ventos contrários, dedicou-se de corpo e alma ao povo africano. Ele nasceu em Limone Sugarda, na Itália, e ele mesmo, desde muito novo, começou a sentir um forte chamado de Deus
para a vida religiosa e um grande desejo de evangelizar a África, um continente tão esquecido pelos grandes centros. Enfrentando muitas adversidades e os grandes desafios de uma terra desconhecida, São Daniel Comboni provou por sua vida e obras que o amor e a fé podem mover montanhas. Em seu sonho evangelizador, ele estabeleceu o plano para a regeneração da África. O plano é uma visão arrojada e empreendedora que visava a evangelização e também ao desenvolvimento e à educação das populações locais. O lema de São Daniel Comboni era inspirador: salvar a África com a África. Para ele, os africanos não eram simplesmente receptores passivos de sua missão, eles eram agentes ativos de sua própria transformação. Sua meta era clara e viável, porém, Daniel enfrentou desafios inimagináveis. Foram doenças, resistências locais e até mesmo incompreensões dentro da própria igreja. Porém, sua consciência clara, determinação inabalável aliadas à sua fé profunda, fizeram com que ele fundasse missões e escolas, formando belas gerações que continuariam seu legado. Seu amor pelo povo africano era admirável e comovente, tanto que ao morrer, sua última palavra foi África. São Daniel Comboni é um testemunho maravilhoso de uma vida dedicada à causa de quem ele tanto amava. Para finalizar, São Daniel Comboni nos ensina que com paixão, amor, estratégia e fé, podemos superar qualquer obstáculo. Ele é um exemplo de dedicação, de amor que se doa e, acima de tudo, de como podemos e devemos servir ao próximo, colocando neste serviço todo o nosso coração. O resultado disso sempre será um legado duradouro de vida e esperança. Nossa Senhora Aparecida. Como sabemos, no ano de 1717, 3 pescadores chamados Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso navegavam pelas águas do Rio Paraíba do Sul, procurando pescar peixes para um banquete em Guaratinguetá. O povo queria agradar o conde de Assumar, que estava ali de passagem. Um dos mistérios relacionados ao encontro da imagem é que o conde, sendo católico fervoroso e devotíssimo de Nossa Senhora Aparecida, preferia fazer jejum e oração por estar em uma sexta-feira. Mesmo assim, muitos queriam agradá-lo oferecendo-lhe um banquete. Acontece que nessa época, o Rio Paraíba quase não tinha peixes. Assim, juntando todos esses fatores, compreendemos que o milagre foi maior que normalmente imaginamos. E aquilo que seria uma pescaria simples transformou-se num acontecimento que mudou para sempre a história do Brasil. Após inúmeras tentativas frustradas, João Alves lançou sua rede e, em vez de peixes, retirou do rio um objeto envolto no barro. Ao limpá-lo, viu que era a imagem do corpo de uma santa, sem a cabeça. Intrigados e admirados, lançaram a rede novamente e, para surpresa de todos, ao recolherem a rede, viram que veio à cabeça da mesma imagem. Ao juntarem as duas partes, viram que se tratava de uma imagem da Virgem Maria na representação de Nossa Senhora da Conceição. Então, outro milagre aconteceu. As redes, que até aquele momento retornavam vazias, começaram a se encher de peixes e eles puderam oferecer muito mais do que um banquete para o conde de Assumar. Ofereceram a presença da Virgem Maria. A partir de então, a pequena vila começou a rezar o terço diante da imagem, romeiros começaram a ir em romarias até o local e mais graças aconteceram. Para os católicos, é claro que o poder não está na imagem em si, feita de forma simples em terracota. Seu valor não está no material, mas sim no espiritual. Os acontecimentos relacionados a seu encontro inesperado simbolizam de maneira misteriosa e surpreendente como Deus age em nossas vidas. A lama pode representar as adversidades da vida, e é no meio dessas adversidades que, muitas vezes, Ele nos apresenta bênçãos inesperadas. E os milagres começaram a se multiplicar, graças, conversões e testemunhos maravilhosos. Com o passar dos anos, foi preciso construir uma capelinha, depois uma capela maior, depois uma igreja e hoje temos o grandioso santuário. A Basílica de Nossa Senhora Aparecida é o segundo maior santuário mariano do mundo, visitado por milhões de fiéis todos os anos. A devoção à Nossa Senhora Aparecida reflete também a fé resiliente do povo brasileiro. Em tempos de sofrimento e dificuldade, os fiéis veem na Mãe Aparecida um refúgio, uma mãe que acolhe, protege e intercede. Encerrando nossa jornada de hoje,
lembramos novamente dos símbolos que envolvem a descoberta da imagem. Eles nos falam de fé, perseverança e de confiança, sabendo que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está presente. Então, que Nossa Senhora Aparecida nos inspire a sempre perseverar na fé, na oração e na confiança, independentemente das dificuldades. Vamos finalizar com essa maravilhosa oração a Nossa Senhora Aparecida. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de meu Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados. Ó Virgem Santíssima, cheia de poder e bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos em todas as necessidades. Lembrai-vos, Clementíssima Mãe Aparecida, que não se consta que de todos os que têm a vós recorrido, invocado o vosso santíssimo nome e implorado vossa singular proteção, foste por vós algum abandonado. Animado com esta confiança, a vós recorro. Tomo-vos de hoje para sempre por minha mãe, minha protetora, minha consolação e guia, minha esperança e minha luz na hora da morte. Assim, pois, Senhora, livrai-me de tudo o que possa ofender-vos e a vosso Filho, meu Redentor e Senhor Jesus Cristo. Virgem bendita, preservai este vosso indigno servo, essa casa e seus habitantes, da peste, da fome, da guerra, raios, tempestades e outros perigos e males que nos possam flagelar. Soberana Senhora, dignai-vos dirigir-nos em todos os nossos negócios espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos da vossa puríssima virgindade e do preciosíssimo sangue do vosso Filho, vos possamos ver, amar e gozar na eterna glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Maria, Mãe de Aparecida, Virgem Santíssima, Rainha dos Anjos e Estrela da Manhã, nós, teus humildes filhos, nos aproximamos de ti com amor e devoção. Tu que és a Senhora da Conceição Aparecida, manifestada em forma de uma imagem encontrada no Rio Paraíba, és nossa protetora e guia em todos os momentos da nossa vida. Lembramos as palavras do Papa Pio, que te proclamou como padroeira de todo o Brasil, reconhecendo tua presença especial entre nós e a importância de tua intercessão em nossas necessidades. Ó Mãe querida, como disse o Papa João Paulo II, não tenhais medo de abrir as portas a Cristo. Rogamos a ti que nos ajudes a abrir nossos corações para acolher teu Filho, Jesus Cristo, em nossa vida. Assim como o Papa Bento, que afirmou que a Maria é a estrela da esperança, pedimos que tua luz nos guie nos momentos de escuridão e incerteza, para que possamos sempre caminhar no caminho da fé e do amor. Ó Virgem Maria, Mãe de Aparecida, ouve nossas preces, assim como ouviste as palavras de Santa Isabel, que exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. Nós também te bendizemos e te louvamos, ó Mãe Santíssima, e buscamos tua intercessão junto a Deus Pai. Relembramos a oração de Santa Teresinha do Menino Jesus, que disse: Ó Maria, sem pecado concebida, rogai por nós que recorremos a vós. Com a mesma confiança e fé, pedimos tua intercessão por nossas intenções e necessidades. Ó Mãe de Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, protege-nos e guia-nos em nosso caminho. Com a frase do cardeal Dom Raimundo Damasceno, Maria é o caminho que nos leva a Jesus Cristo. Depositamos em ti toda a nossa esperança e confiança. E sob tua proteção, ó Maria, possamos crescer em santidade e amor, buscando sempre fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Amém. Vamos ver um pouco sobre a trajetória de Santo Eduardo, um rei que provou com sua vida que a verdadeira coroa está na santidade. Eduardo também é conhecido como Eduardo o Confessor, pelo fato de que ele confessou a fé católica tanto por palavras quanto por sua vida. Ele foi o penúltimo rei anglo-saxão da Inglaterra. Governou durante um período muito difícil, repleto de intrigas e disputas pelo trono. Porém, em meio a tudo isso, destacou-se por sua piedade e devoção. Desde jovem, Eduardo demonstrou grande interesse pelas coisas de Deus
e por compreender a fé. Ao contrário da maioria dos reis de sua época, que se entregavam a vários excessos, abusos e luxúrias, Eduardo ficou conhecido por sua compaixão e generosidade com os mais necessitados, tanto que sua bondade se tornou conhecida em todo o reino e as histórias de suas obras de caridade se causavam orgulho e admiração. Em meio a todo tipo de turbulências políticas, o rei Eduardo esforçou-se por conduzir o seu governo com justiça, baseando-se sempre na doutrina cristã. Isso era tão forte em seu caráter que, na iconografia cristã, ou seja, nas imagens que o retratam, ele é representado oferecendo um anel ao mendigo, um gesto marcante que ele, de fato, realizou, e um símbolo de sua generosidade e verdadeiro compromisso com a justiça. Muitos não sabem, mas foi Santo Eduardo quem construiu a magnífica e famosa Abadia de Westminster, em Londres, um marco arquitetônico e espiritual que atrai visitantes do mundo inteiro. A história diz que sua decisão de construir a igreja foi inspirada em uma visão que ele teve, fato que reforça sua profunda vida espiritual. Santo Eduardo faleceu em 1066 e, logo após, sua santidade foi reconhecida e proclamada pelo povo. Ele foi canonizado no ano de 1161. A trajetória de Santo Eduardo, da coroa à santidade, revela a todos nós que a verdadeira grandeza de um ser humano não se encontra no poder terreno, mas na vida espiritual, na busca pelo reino de Deus e na promoção de caridade e da justiça. Teresa de Ávila. Nascida em 1515 em Gotarrendura, Espanha, desde cedo Teresa demonstrou uma inclinação profunda para a vida espiritual. No entanto, foi apenas na fase adulta que ela começou a experienciar os êxtases e as visões que a tornariam famosa. Esses momentos místicos eram tão intensos que muitas vezes ela se sentia levitando do chão, sendo necessária a intervenção de outras freiras para mantê-la no chão. Mas quem era Teresa de Ávila além dessas experiências? Ela foi uma reformadora, escritora e teóloga. Fundou um mosteiro das Carmelitas Descalças, e suas obras como O Livro da Vida e O Castelo Interior são considerados verdadeiros tesouros da literatura mística católica. O que mais intriga muitos é a natureza de suas visões. Em uma de suas experiências mais famosas, ela descreve um anjo que a perfura repetidamente com uma flecha dourada, causando-lhe imensa dor e, simultaneamente, inexprimível alegria. Essas experiências não foram apenas momentos de êxtase, mas também de profundo ensinamento espiritual. Teresa aprendeu, por meio delas, sobre o amor divino e a natureza da alma humana. É importante lembrar que, em sua época, Teresa enfrentou muitos desafios. Ser uma mulher com opiniões fortes e visões místicas não era algo facilmente aceito, mas ela perseverou, defendendo suas experiências como verdadeiras intervenções divinas e lutando pela reforma de sua ordem religiosa. Ao nos aprofundarmos na vida de Santa Teresa de Ávila, descobrimos uma mulher de fé inabalável, determinação e uma profundidade espiritual raramente vista. Ela nos ensina a importância da introspecção, da oração profunda e da conexão íntima com o divino. Muito obrigado por se juntar a nós nessa incrível jornada pela vida de Santa Teresa de Ávila. Santa Edviges. Santa Edviges, muitas vezes referida como a pérola esquecida da Igreja, nasceu no século VI, numa aldeia escondida entre as montanhas da Europa Central. Desde cedo, mostrou uma inclinação para a vida espiritual. Dizem que mesmo como uma jovem criança, ela passava horas na capela local, em profunda oração e contemplação. O primeiro grande mistério que a circunda é sua visão. Aos 12 anos, enquanto rezava, teve uma visão da Virgem Maria, que a instruiu a construir um convento no vale adjacente, um lugar até então desconhecido para ela. Sem recursos ou apoio, enfrentando o ceticismo de muitos, Edviges seguiu sua visão e, eventualmente, fundou um dos conventos mais influentes de sua época. A sua dedicação à vida monástica era inigualável. Conta-se que ela tinha o dom da levitação e que, em várias ocasiões, foi vista flutuando durante suas orações estáticas. Esse fenômeno atraiu peregrinos de lugares distantes, ansiosos por testemunhar os milagres associados a esta santa misteriosa. Ainda mais impressionante foi o seu dom da profecia. Durante sua vida, previu vários eventos significativos que, eventualmente, se concretizaram, solidificando sua reputação como uma mística divinamente inspirada. No entanto, apesar de todos esses dons e milagres, o legado mais duradouro de Santa Edviges foi sua mensagem de amor
esperança e caridade. Ela ensinou que o caminho para a santidade não se encontra apenas em milagres, mas na capacidade de amar e servir aos outros incondicionalmente. Seu impacto foi tão profundo que, após sua morte, o convento que fundou tornou-se um importante centro de peregrinação e de estudos teológicos, preservando seu legado para as gerações futuras. Em conclusão, enquanto o nome de Santa Edviges pode não ser tão conhecido como outros santos mais populares, sua vida e legado são testemunhos do poder da fé e da graça divina. Uma santa verdadeiramente inspiradora. Obrigado por se juntar a nós hoje.